A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e nas práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do espírito Lúcius. Olá, queridos irmãos, com muita alegria, nesse instante, vamos carinhosamente juntos elevarmos pensamentos ao alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso querido e amado Mestre. Primeiramente, agradecemos pela rica oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida tranquilidade, serenidade e discernimento, para que possamos assimilar os conhecimentos transmitidos no dia de hoje, a fim de colocarmos em prática no nosso dia a dia, fazendo o movimento da prática do bem. Desta forma, aplicando em nossas vidas a caridade de forma ilimitada. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, irmãos, nossa leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 16. Os ambientes internos. Mesmo depois de ingressarem no ambiente que correspondia ao nível de acolhimento de entidades em condição mediana de densidade fluídica, ainda foram necessários alguns instantes para que os mais novatos pudessem se adequar aos campos de energia específicos. Acompanhando-os com desenvoltura e generosa atenção, Lucas explicou: Estamos no nível 12, na área destinada aos espíritos endurecidos, que se valeram da inteligência para explorar a boa-fé dos seus semelhantes. A consciência tigrina é facilmente identificada pela marca que possuem à altura da mente espiritual, corrompida pelo uso astucioso e intenso na proliferação das dores e decepções aos seus irmãos de humanidade. Em cada nível, há subdivisões específicas para melhor agrupamento. Assim, no nível 12, em que ingressamos, temos a ala dos que se comprometeram com as quedas do intelecto, separados tanto quanto possível pelas suas inclinações religiosas específicas. Graças aos recursos terapêuticos espirituais que os envolvem, podem permanecer adormecidos, mas apresentam um sono repleto das educativas visões de suas condutas vis, como se estivesse assistindo um filme de terror, no qual foram os diretores e também os atores principais. Isso lhe é extremamente doloroso, mas serve para ativar os refolhos da consciência, a fim de que, ao despertarem, resolvam trilhar outras estradas evolutivas. Para enriquecer ainda mais a oportunidade, Lucas interrompeu a descrição e disse sorrindo: Perguntas, meus queridos amigos? Alguma pergunta? Como se tivesse rompido o lacre de um vulcão, começara a brotar nas bocas dos mais inexperientes entre os membros do grupo. Quer dizer então que tomou a dianteira Adelino. Quer dizer então que o estado de sono em realidade é uma espécie de regressão ao passado? Não seria mais adequado que eles fossem um repouso para a alma em sofrimento?
Entendendo a abrangência da indagação do inteligente companheiro, Lucas observou. Bem, Adelino, a etapa das tentativas e erros já passou para todos eles. Aqui não estamos diante de espíritos cuja finalidade é da de se corrigirem seus equívocos para que, depois de um ano inteiro de descaso, consigam tirar boa nota nos exames finais e passar do ano. Encontramo-nos diante dos que já foram reprovados por sua decídia, por terem sido maus alunos. É verdade que se trata também de uma etapa educativa. No entanto, os mestres não são mais a paciência, a tolerância e a nova oportunidade. Aqui os professores são os efeitos das escolhas de cada um. Assim, uma vez selecionados por apresentarem teor vibratório incompatível com as modificações reais que assolam as forças magnéticas do orbe terreno em suas estruturas física e espiritual, estes irmãos não estão sendo preparados para retornarem ao campo das experiências carnais, na mesma humanidade. As lições que precisam recapitular são as que o direcionem para um futuro que será mais feliz quanto mais distante se mantiverem destes atos maus já praticados à exaustão. Assim, ao sonharem com seus erros do ontem, poderão decalcar em suas mentes as condutas a serem evitadas, numa espécie de vacina a longo prazo, graças à qual, ao retomarem o controle de sua consciência, incline-se a não mais cometer os principais equívocos. Não estão aqui como resgatados das guerras humanas, levados à retaguarda para o tratamento de suas feridas e o justo descanso. Eles foram máquinas de fazer feridas, e aqui estão porque sempre estiveram adormecidos para a verdade, adiando a hora do bem em suas almas. Agora precisam acordar para as responsabilidades do viver. Entendendo as lições claras, Alfredo acrescentou diante da pausa de Lucas. Quer dizer que além deste imenso alojamento, existem outras salas onde as entidades são congregadas em razão de suas crenças religiosas? Isso mesmo. Respondeu Lucas. Mas por que semelhante medida? Redarguiu o diligente zelador do centro espírita. É por motivos práticos de organização, Alfredo. Não esqueça você que, enquanto aqui permanecerem, são objetos da solicitude do bem, que se não lhes permite mais regressar à velha moradia terrena, também não desejo mal para nenhum deles. Assim mesmo aqui, recebem o alimento para o espírito, e com quanto inconscientes são bafejados pelas forças espirituais que lhes eram familiares quando na terra, pela expressão das orações que se afeiçoam. Não nos esqueçamos de que nossas rotinas criam raízes em nós mesmos. E assim, quanto mais nos sintonizamos, ou pelo menos nos sintamos inseridos nas velhas maneiras de viver, mais facilmente nos abriremos para as nossas realidades insofismáveis. Por isso, atendemos os sofredores, os degradados, sem privá-los de nenhum recurso do universo a benefício de suas modificações. Entidades devotadas ligadas às mais variadas religiões humanas prestam serviços aqui também, levando a seus fiéis a matéria espiritual para a semeadura de novas ideias diante dos desafios que os aguardam, reavivando a chama da fé para que no cipoal dos desencantos não percam o rumo novamente, recordando-se de que onde quer que estejam, aí também é uma moradia divina, aguardando-nos para a demonstração de suas novas disposições. Então, temos áreas para cristãos que se subdividem em algumas denominações específicas. Temos áreas para muçulmanos, para profitentes de religiões orientais, para religiões de outras denominações, sem contar o ambiente destinado aos que não assumiram qualquer tipo de conduta religiosa na Terra. Naturalmente que para todos eles a religião fora apenas um rótulo sem qualquer profundidade ou compromisso com mudança interior. Diziam acreditar em algo ou ter uma outra religião, mas suas condutas jamais deixaram de ser as do lobo voraz, espreitando suas presas, da leoa faminta pronta para o bote certeiro, o que os mantém neste padrão que observamos.
para os serviços de enfermagem amorosa. É mais fácil tratar de todos os que sejam de uma mesma crença, porque carregam clichês mentais muito semelhantes, facilitando a compreensão de suas necessidades. Nos serviços da espiritualidade, a especificação significa eficiência. Observando o interesse de seus tutelados, mas procurando ganhar o máximo de aproveitamento em função do tempo de que dispunham, Bezerra sugeriu cortês: Filhos queridos, façamos um estudo de caso, tomando um destes infelizes irmãos para a compreensão de sua problemática. Dizendo isso, acercou-se de um deles que se encontrava em um quase total alinhamento, e colocando a mão sobre a testa suarenta, criou condições vibratórias ao redor da cabeça do paciente, para que suas ideias em forma de sonho fossem visíveis, facilitando para que seus amigos a compreensão dos ensinos. Observem os sentimentos do nosso irmão, disse Bezerra. Sim, paizinho. Ele está conduzindo algumas crianças ao semáforo de uma cidade grande, ameaçando-as de espancamento caso não abasteçam com o dinheiro que espera ganhar. Falou Alfredo, compungindo. Mas ao pouco de observação, e o quadro mental se alterava. Agora surgiam furtos praticados no meio da multidão, roubos premeditados sem medir a consequência sobre suas vítimas, homicídios perpetrados com a frieza dos que pensam que jamais serão alcançados pela justiça divina. Tais quadros eram um filme que ia abrangendo várias etapas da mesma vida, ao mesmo tempo que também penetrava os arcanos do inconsciente de outras existências para a construção da repetição interminável dos mesmos delitos. Dr. Bezerra de Menezes retirou a mão da testa do infeliz meliante moral e a transferiu para o que estava no leito vizinho. O mecanismo foi igual ao do anterior, mas a cena vista absolutamente distinta. Parece ser um representante governamental. Sim, disse Adelino. É um homem importante com responsabilidade social. Parece ser um prefeito ou coisa do tipo. Está extorquindo o dinheiro de uma empresa com a desculpa de lhe favorecer com concessões tributárias, lesando o patrimônio do povo. Agora parece estar ordenando certa perseguição política a adversário, valendo-se da calúnia ou difamação ardilosamente urdida. Meu Deus! Agora está usando dinheiro público para embelezar a entrada de sua propriedade rural, alegando ser uma necessidade pública, quando outra coisa não deseja do que valorizar o próprio imóvel. Todos viam as cenas enquanto Adelino as ia descrevendo. Então, tudo pareceu voltar ao passado, misturando as imagens de agora com as de outros tempos muito recuado. Vejam, ele está agora em pleno Coliseu. Parece Roma antiga. Está assistindo a um espetáculo de morte, enquanto aguarda o resultado de suas apostas pesadas. Dinheiro roubado novamente, usado para financiar sua jogatina desenfreada. Pertence à tradicional e rica família romana que sustenta seus vícios através dos saques indiscriminados que faz junto aos cofres de César, que é generoso com tais excessos porque necessita de seu apoio político para manter-se no poder sem oposições maiores. Agora vejam, está mais velho, decrépito, parece doente de lepra. Perdeu seus títulos e suas riquezas e dessa forma ameaça os seus pares com as chagas e pústulas que carrega, de forma a obter recursos com base na chantagem ou na ameaça. Seus adversários de outrora tramam sua morte, pagando. Eles pegaram uma pessoa, pagando para um outro leproso enterrar uma daga na garganta do infeliz. Nossa, é ódio e mais ódio. Rico ou pobre, este irmão jamais se afastou das inclinações mesquinhas, nem mesmo quando recebeu o berço doce e amoroso de pais que tentaram nele edificar outros princípios.
Ele próprio executou mais de 18 genitores ao longo de inúmeras existências, com o intento de herdar-lhes os bens, ou vingar justas reprimendas, ou então, se não matava, encaminhava inumeráveis benfeitores para os vales dos aflitos, para asilos variados, para hospitais de loucos. A emoção das palavras de Adelino contaminava os corações dos amigos igualmente, que se admiravam da vastidão dos malefícios produzidos por o único dos espíritos ali estagiando. Retomando o fio da lição, Bezerra asseverou: como podem ver, nestes ambientes não encontramos nenhum irmão, ao qual tenha sido negada a mão da misericórdia. Todos os que aqui se congregam padecem do mesmo tipo de doença, enraizada no orgulho e no egoísmo, carregando de interesses pessoais, colhendo as dores que semearam. São réus por suas próprias escolhas. Mesmo assim, estão em um leito limpo e sob os cuidados da enfermagem amorosa e consoladora, ainda que seu destino seja o exílio distante, no qual se reencontrarão consigo mesmos e com as leis do universo, no respeito que deve aprender a nutrir pelas coisas de Deus. Aproveitando a lição, Jerônimo perguntou, certamente para ensejar no aprendizado de seus companheiros: no caso dos que se encontram neste nível, em ambientes destinados aos que tiveram algum tipo de religião declarada, encontraremos apenas sacerdotes dos cultos variados? Bezerra então esclareceu: longe disso, meu filho. Lá encontraremos tanto os sacerdotes e pregadores de todos os cultos, quanto os fiéis a eles vinculados, contaminados pela mesma enfermidade do interesse mesquinho e das práticas desumanas, das argumentações religiosas para fundamentar seus desatinos e desmandos. Toda espécie de lesão moral produzida pelo interesse, pelo orgulho e pelo egoísmo reflete-se não apenas nos que eram integrantes de religiões oficiais, mas, como não poderia deixar de ser, sobre os que religiosos e conhecedores dos ensinamentos do bem se fizeram surdos a eles, visando a conquista dos tesouros do mundo. Como podem entender, agora aí estão aqueles a quem Jesus advertia, de que não deveriam esperar a recompensa dos céus, porque já haviam recebido na terra. O ensinamento era rico e interessante, mas era preciso aproveitar os minutos, e então Bezerra sugeriu que encerrassem as observações e partissem para o nível mais inferior, onde terminariam o aprendizado daquela noite. Atendendo à sua sugestão sempre cordial e sábia, deixaram-se levar por Lucas, que, conhecendo o interesse do médico dos pobres pelos mais infelizes, comunicou-se através de minúsculo aparelho, solicitando a presença de espíritos da escolta protetora, à porta do elevador, que os conduziria ao nível 27. Aguardar então a chegada do veículo que se deslocava internamente pela vasta nau e que os levaria ao pretendido objetivo, 15 andares abaixo. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje. Daremos continuidade a ela no dia de amanhã, onde os nossos queridos irmãos estão visitando inúmeros andares e que contém diversos espíritos que estão sendo degradados e exilados. Que possamos ouvir novamente este áudio e perceber que a misericórdia divina se fez presente em todos os momentos com esses irmãos. Vimos o exemplo daquele irmão que roubava como político, como governador no nosso mundo atual, no nosso mundo contemporâneo, mas que lá na época de Roma fazia a mesma coisa, sem ter qualquer tipo de piedade ou misericórdia em relação às pessoas ou à vida humana. Então podemos perceber que a justiça divina, ela ampara a todos, mas chega um momento em que não é mais compatível o nível vibratório do nosso planeta com esses espíritos que ainda estão enraizados no orgulho e no egoísmo.
E eis a nossa grande lição, eis o nosso grande objetivo, extirpar o orgulho e extirpar o egoísmo de nossas vidas para que possamos trilhar um caminho mais harmônico. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.